O juízo final, evento esse que as Escrituras já nos mostram, a Bíblia Sagrada já aponta para esses eventos que irá acontecer e que ninguém irá escapar. Nós estamos diante de um cenário apocalíptico. Todas as coisas estão apontando para o fim dos tempos. A chegada do Messias está próxima. Os cientistas, a própria ciência, o cientista no nosso dia de hoje já fala sobre juízo final. Tem até um relógio que foi criado que marca o dia do juízo final. A cada ponto que o relógio vai se apontando, se alinhando para a meia-noite, mas aponta para o fim dos tempos. Devido aos armamentos que nós temos, que a humanidade criou, armamento nuclear e biológico, o próprio relógio já aponta que está chegando o princípio do fim. Então, como o próprio relógio diz, são 90 segundos para meia-noite, 90 segundos. O ser humano vão fabricando armas, armamento nuclear, e à medida que a Terra vai chegando perto de uma destruição em massa dada pela guerra, pelos armamentos bélicos que a humanidade mesmo criou com desculpa de defesa própria. Então a cada tempo que ela vai se evoluindo, vai chegando mais perto do fim. E todas essas coisas, esses rumores de guerra que temos aí nos países do Oriente, estamos vendo aí agora acontecer, isso é a intensificação das guerras, porque guerra sempre houve, fome sempre houve, mas a cada dia se intensifica ainda mais. Vírus espalhado pelo mundo, como tivemos um vírus agora há pouco, né, que foi dado logo após do carnaval, e que ninguém se importou, brincaram o carnaval, festejaram, mesmo com o aviso de que o vírus estava se espalhando, mas as pessoas loucas, sem discernimento nenhum, continuaram brincando o carnaval e a consequência veio depois, né? O vírus aí se espalhou. Já tem comentário de novo vírus, nova pandemia novamente. O carnaval vem aí, todo mundo quer curtir o carnaval e ninguém está se atentando ao que as Escrituras falam sobre o fim dos tempos. A palavra de Deus já avisa e adverte a humanidade que tudo tem um começo e tudo tem um fim, e que ela nos alerta a nos preparar para esse grande dia. Ela já nos alerta, ela só avisa, Deus avisa as coisas para nós, para a gente se preparar, se proteger dessa catástrofe que irá acontecer. Enquanto os bilionários constroem bunkers debaixo da terra para se proteger de um futuro apocalipse, outras pessoas estão vivendo a vida que parece que não existe o amanhã. Então é todo mundo se divertindo. Só atualmente, no nosso dia de hoje, a Rússia que é uma grande potência, ela tem armamento nuclear suficiente para destruir a Terra 40 vezes. Só a Rússia destrói a Terra, o planeta Terra inteiro, 40 vezes. Agora imagina só um conflito entre duas nações, entre a Rússia e os Estados Unidos, por exemplo. Não vai sobrar ninguém. E os bilionários vão se esconder nas cavernas subterrâneas, onde as Escrituras já relatam que quando Cristo vier, eles vão correr para essas cavernas, mas vão desejar a morte, porque vai ter tremor de terras. E eles vão dizer, nos livre da ira do Cordeiro que vem sobre nós. Ou seja, ele prefere se ocultar a face diante de Jesus do que aceitá-lo. E toda a Terra, todo o planeta Terra está caminhando para um cenário apocalipse. O relógio do fim do mundo não é à toa. O cientista já prevê a destruição toda da Terra, né? E a cada ano que nós estamos enfrentando um calor em massa, um calor intenso. Os sinais estão aí, terremoto em vários lugares, guerras, os países aí do Oriente não tem mais paz, é um brigando contra o outro, com a religião envolvida entre eles, né? Sobre isso tudo a religião, porque ninguém quer abrir mão das suas religiões,
E na realidade essa briga não é por disputa de terras ou poder, não, é religiosa, é uma briga religiosa. É um país querendo destruir o outro pela discórdia religiosa. E a terra ficará insuportável de viver, porque nas Escrituras, no livro de Apocalipse, já se encontra a destruição da terra. Eu quero ler aqui uma passagem, aqui no livro de Apocalipse, que ela já nos relata o quanto o planeta Terra ficará insuportável. Né? Porque na medida que os seres humanos eles se distanciam de Deus, virá punição, porque Deus não permite o mal, Deus não permite que os homens sigam o curso do seu caminho, até permite por um certo tempo, mas ele interfere lá na frente quando o pecado está demais, como Sodoma e Gomorra, que ele destruiu. Quando os pecados chegam na narina de Deus, ele abate, ele não permite, porque este mundo em que vivemos tem dono. Os seres humanos eles vivem aqui e Deus permite ele agir até certo ponto, mas chegou a um certo ponto, intolerante aos olhos dele, ele interfere. Ele interfere. E a Bíblia já aqui nos diz quando é que ele vai, o tempo que ele vai interferir. Na medida em que a massa vai pecando, vai entrando num pecado contínuo, como nos dias de Noé, quando um homem casava com um animal, então Jesus disse que o fim dos tempos marcaria como os dias de Noé, o homem casava com animais. Eram as pessoas totalmente sem sensibilidade. Os homens atuais estão igualmente aqueles homens de antigamente, apenas estão modernizados, mas eles querem leis que aprovem os seus desejos, né? As suas perversões. Então a Bíblia já aqui está mostrando que no fim dos tempos as coisas só vai piorar e que Deus vai colocar punições na terra para que o homem reconheça a sua autoridade suprema sobre todo o globo da terra. Aí nós podemos ler isso aqui no livro de Apocalipse, quando os anjos começam a tocar suas trombetas e liberar pragas sobre a terra, juízo sobre a terra. Né? E o anjo chega até a dizer: ai dos moradores da terra que habitam nesse local. Eu quero ler aqui um versículo bíblico que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12, que diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então ele viu diante do trono de Deus grandes e pequenos, ou seja, ricos e pobres. Então todo mundo comparecerá diante de Deus, de Jesus, para prestar conta. E o curso da humanidade caminha justamente para a destruição. E todo mundo se divertindo, quer pular carnaval, não é? Escândalo está aí, o esfriamento da fé. O esfriamento da fé. E isso não está ligado ao mundo não, porque o mundo sempre foi frio na fé mesmo, sempre fizeram que está ligado ao escândalo dentro da igreja. Jesus falava que é necessário vir escândalo, mas ai de quem o escândalo, por quem o escândalo vier. A pessoa que propaga o escândalo vai sofrer maior consequência, porque além de conhecer o evangelho e a palavra, ela ainda fica envolvida em escândalo, não é? E a liderança está envolvida em muito escândalo. Tem homens de Deus, muitos, mas tem muito escândalo dentro da igreja mesmo, porque o esfriamento da fé, isso aí já é prenúncio da vinda do Messias, como está escrito: se Jesus não antecipar esses dias, não abreviasse esses dias da sua volta, nenhuma carne escaparia, porque a coisa aqui vai ficar preta, ou já está ficando preta. Então a humanidade está caminhando para a destruição, né? E guerras e rumores de guerra. O rumor é o comentário sobre a guerra e a destruição. Agora, o que se deve ser feito para que a pessoa escape diante de tudo isso? Simples: aceitar Jesus como Salvador. A palavra nos diz que haverá o arrebatamento da igreja. Quanto ao arrebatamento, se é antes, durante ou depois da tribulação, não é? A Bíblia não relata e não podemos afirmar isso,
Apenas o estudo teológico que fica nessas três linhas de divisão. Um acredita que é antes da tribulação, outros acreditam que é durante e outros depois. Porque isso é um estudo, não tem na Bíblia afirmando. Jesus não disse o tempo que viria, se era durante a tribulação, ou no início, ou no final. Ele não falou isso. Isso é apenas um estudo de teologia. O que é teologia? A teologia é o estudo sobre Deus, ou todos os livros ao redor da Bíblia que falem sobre Deus. Não só o estudo da Bíblia, mas o estudo de livros que falem a respeito do mesmo tema, da mesma Bíblia. É livros que falem sobre Deus. Então, teologia é um apanhado de estudo e referência sobre Deus. Simplesmente é isso. E que nesse estudo, o homem pode ter linha de pensamento diferente. Agora, tem coisas na Bíblia que afirma, como o livro de Apocalipse, que vai acontecer, isso vai acontecer. Toda a terra será reformada, destruída. Tudo isso aqui. O apóstolo Pedro diz que a terra será enrolada que nem um rolo. E todas essas coisas vão ser destruídas, não haverá mais oceano. Essa terra toda vai ser destruída, porque tudo tem um início e tudo tem um fim. Tudo tem que se acabar. Não se pode viver nesse mundo achando que isso aqui vai durar para sempre ou que vai ser eterno, porque não vai. A própria ciência já está mostrando aí, não é, que o planeta não tem muito tempo não. Estamos passando aí pela onda de calor em massa. Cada ano a Terra se torna mais quente, a camada de ozônio sendo perfurada. E os homens aí fabricando armamento nuclear, não vou falar nem das biológicas, que matam muito mais. Né? E a cada tempo aparecem doenças aí que não cabe a nós dizer de onde veio ou quem fez. Não temos certeza ou documentos para provar isso. Mas a cada tempo aparece aí novas doenças de vírus que vai exterminando a humanidade aos poucos. E o personagem principal, que é o anticristo, não quer um mundo difícil de governar, ele quer poucas pessoas e fácil acesso de governar. Isso aí é uma certeza. Então, o que temos que fazer? Entregar a vida a Jesus. Os cristãos que morreram no Coliseu, era a morte certa, mas não negaram a Jesus. Então, ou a pessoa toma a decisão de ficar com Cristo apesar da pouca fé, ou se vai se entregar ao mundo, quando muitos já aí dizem ser cristãos, mas já estão fazendo. Poucos estão permanecendo hoje, como Jesus disse, se aqueles dias não for abreviados, se Jesus não abreviar o dia das suas voltas, ninguém escapa, porque o escândalo está iminente, está demais. O que nós vamos fazer? Você pegar com Cristo. E que Deus a cada dia abençoe a todos vocês para que vocês permaneçam nessa fé e mantenham a sua consciência sã diante das coisas que nossos olhos estão vendo, diante dos acontecimentos que esse mundo está assolando. E cada dia mais podemos caminhar, apesar das lutas, apesar das guerras, até um dia da volta de Cristo, ou da nossa ida ou arrebatamento. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.